Hoje apresento-vos então a COV 800X, tecnicamente e no papel a mais barata e a melhor custo-benefício do segmento. Pois bem, isto é o que a técnica diz. A prática poderá então dizer muito mais ou muito menos, poderá ser favorável ou poderá ser desfavorável. É o que nós vamos fazer hoje. Vamos tentar descobrir se na prática todas estas partes técnicas e de papel, se são assim tão boas para entrar no mercado e tentar destornar a rainha do segmento. Todos nós sabemos qual é a rainha deste segmento, sem dúvida a T7, a Tenere 700 continua a ser e continua a reinar neste segmento. Aqui a COV oferece então aqui umas specs realmente bem interessantes que podem bem vir competir diretamente então com a rainha e com todas as outras do próprio segmento. Mas, como eu costumo dizer, na teoria é uma coisa, na prática será outra. É o que nós vamos tentar descobrir hoje, se realmente a COV nos presencia com uma máquina realmente de topo para poder então competir com todas as outras que já estão segmentadas no mercado e já têm todas as provas dadas. Vamos ver isso já a seguir à intro. Na sua motorização, a COV 800X apresenta-nos então um motor bicilíndrico em paralelo de 799 cm3, 95 cavalos-ás, 9000 RPM e 80 Nm de torque às 7500. Temos também uma caixa de 6 velocidades, transmissão por corrente, 2 modos de condução, Eco e Sport, e temos também uma norma Euro 5. A nível então de suspensões, na frente temos então uma forquilha invertida, ela é da Kayaba, também conhecida, é ajustável aqui em pré-carga, em rebound, em compressão, e temos então 48 mm e 240 mm de curso na mesma. Na sua traseira, de igual forma também da Kayaba, também ajustável, com um curso de 240 mm. Falemos agora então da sua travagem. Na frente temos um duplo disco de 310 mm a cargo da Tasco, 4 pistões. Na sua traseira temos então apenas um single disco de 220 mm, também da Tasco, com ABS duplo e canal desligável. Jantes e pneus, então na frente, como não poderia deixar de ser, temos um 90-90 com uma roda 21, os pneus os Scorpion Rally STR. Na sua traseira temos então um 150-70 numa jante 18, também com um Scorpion Rally STR. Uma das specs que brilha nesta moto, o seu peso, 171 kg a seco, sensivelmente 195 ou 200, depende da balança, a cheio. É o que realmente é bastante interessante. Vamos ver, tentar sentir o seu peso. Vamos ver até onde é que a gente atrás. Ok. Já trouxe cá em baixo até o patinho bater no chão, quer dizer, relativamente fácil. Nota-se bem então aqui o peso que está bem escalonado e bem equilibrado. A altura do assento ao solo, 857 mm. Base de referência eu tenho 1,80 m. Ficam os dois pés assentos no chão. Depósito de 20 litros. A nível de luzes, full LED. Na frente aqui com estes dois faróis e esta frente bastante agressiva. Gosto particularmente da forma como eles encaixaram. Também temos então os piscas em LED. Temos aqui já faróis auxiliares que já foram postos então pelo Rui da oficina do Sr. José. Desde já agradecemos então por nos emprestar a moto. Esta é a moto pessoal do Rui, mas ele está a cedê-la para test drive para quem quiser então dar uma voltinha na máquina e realmente ficar a saber o que é isto. Por isso vou deixar na descrição os links para vocês então poderem contactar, dizerem que viram então a review do Nux e que gostariam de experimentar a moto. Por isso, a nível então de faróis já sabem, completamente em LED, na sua traseira também em LED, muito giro, os piscas também. Isto está realmente muito engraçado. A nível então de preço, aqui temos 9.899 mais documentação. No caso, duas cores
disponíveis. A nível de painel, temos aqui um painel horizontal a cores, a ideia tirada sem dúvida da Teneré, nada contra isso, pelo contrário, funciona bem. Toda a cores, toda a informação, temos os quilómetros percorridos, o odómetro de tripes e afins, horas, temos todas as luzes avisadoras do motor, todas as luzes avisadoras das luzes ligadas, mais o descanso, temos o conta-rotações, temos a gasolina, temos a temperatura, aqui na parte de baixo ainda temos então a informação da trip, da speed, dos consumos, as horas, bastante completo e bastante simples de funcionar. É só depois entrarmos aqui no menu e temos então vários pontos. O Ride Mode, onde mudamos os dois modos de condução. Temos o ABS, onde podemos desligar total ou parcial, temos o Cruise Control, onde podemos também desligá-lo e ficar sempre desligado, quer dizer que quando vocês ligarem e voltar a ligar a moto, ele vai continuar desligado se assim vocês quiserem. Depois a música, depois aqui a pressão dos pneus, os trips da data e settings e por aí fora, muito completo, realmente, e de fácil acesso. Cá estamos nós então, começar o nosso test ride aqui à COV 800X. Primeiramente, agradecer então ao Rui e ao Humberto, da oficina do Sr. José, por nos cederem esta máquina durante 2 dias para nós andarmos então a gravilhar e não só. Primeiramente então vamos fazer o nosso test ride normal que fazemos sempre em estrada e depois então irei fazer um bocadinho fora de estrada também para tentar perceber o que é que temos aqui nesta moto. Por isso, como sempre, começamos na nossa posição de condução, vou bem sentado, o banco faz aqui uma covinha muito fixe aqui junto ao depósito, vou com as pernas direitas, pezeiras muito retinhas também, larguinhas, 5 estrelas, muito bem sentado, sem sombra de dúvida. A nível aqui dos braços, se calhar eu colocaria aqui uns riserzitos para levantar só um bocadito, porque a nível de, não os trazia para mim, mas só a levantar um bocadito, mas vou tranquilo, os braços não vão demasiado estendidos, nem distendidos, vou bem sentado, a posição de condução é fixe, por isso tranquilo. Gosto particularmente aqui do depósito ser mais afiado, porque não sei, gosto mais, dá-me aquela sensação mais rally. Manobrabilidade, então aqui temos 195 kg, pois aí é que está, aqui é que temos então tudo o que há de bom nesta moto, porque estamos a falar numa moto com um motor de 799 cm3 com 95 cavalos e um peso de 195 kg, meus amigos, é isso. Se formos a ver a minha CF tem este peso e só tem 40 e tal cavalos, agora tem mais um bocadinho que está minada, mas aqui então temos um peso reduzido com um motor com um binário alto, 80 Nm de torque, e temos então aqui 95 cavalos que realmente tem-nos a assegurar que ela dá-vos um estalo. O que é que eu precisava aqui? Era de um bocadito mais de proteção aerodinâmica. Proteção aerodinâmica aqui, para um gajo da minha altura de 1,80 m fica realmente honesto. Deixa-me desligar, vou aqui com os intermitentes ligados. Por isso um vidrozinho mais alto aqui ficaria como o aço. Vamos só dar aqui um tonozinho aos espelhos que eu andei aqui a mexer e desacertei isto tudo. Então vocês perguntam-se no que é que se encaixa esta moto. Então esta moto encaixa-se ali no segmento da Queen, não é? Da Queen, que é da Teneré 700, não é? Hoje sim, hoje poderemos então falar um bocadito mais e comparar um bocadito mais aqui a T7 com esta máquina, porque é nesse segmento que ela vem fazer, então, ao tentar tirar algum protagonismo à T7. Se ela vai conseguir na totalidade, eu penso que não. Embora as specs aqui sejam de papel melhores, um peso mais reduzido, mais torque, mais cavalagem, mais extras também à partida, a diferença de preço não é assim tanta como isso. Estamos a falar aí que é de uma diferença de 1500 euros. Acho que é mais ou menos essa a diferença que temos de uma para a outra, por isso aqui poderá sugerir então às vezes alguma dúvida, porque a malta poderá ir para aquilo que já está no mercado, que já é conhecido e que já é 100% fiável, não é? Aqui a COV tem demonstrado
realmente com as suas participações também que tiveram em provas de renome, têm vindo a mostrar aos poucos que realmente são uma marca que se pode confiar, mas ainda não estão completamente inteiradas num mercado em que toda a gente possa realmente confiar. Mas aos pouquinhos eles vão lá, Autostrada, já sabem, vamos ver o que é que esta menina é capaz de nos fazer com estes 95 cavalos. Estamos em quinta, vamos meter uma abaixo e vamos... que ela dispara, menino! Jesus! Ela é muito brava, bravíssima. Vou fazer aqui esta curvinha e já vamos falar. Menino! Agarra-se bem. Pois é, vamos abrandar, senão aqui o vento se calhar não vai. O que é que eu vos tenho a dizer? 5 estrelas em autostrada, 5 estrelas. Power, esqueçam, tem um power, tem um torque esta moto, ela sai que nem é bom. Por isso, a comparar aqui com a Queen of the Queen, posso então dizer que a COV, a nível então de disparo, velocidades finais e em questão de estar estável, sim, está melhor que a T7, é o que é. Logicamente, sem fanatismos, por favor, sem fanatismo. Eu adoro a T7, vocês sabem que eu tenho uma World Rally, adoro a moto e não troco aquilo se calhar por quase nada. Mas realmente temos que dizer que aqui a nível de motor, mas também eu sei que vocês vão dizer, cilindrada maior, mais cavalos, tem que andar mais, tem que extasiar mais, sem sombra de dúvida, mas pronto, temos que fazer então a tal comparação. E então posso-vos dizer que a nível de autostrada, a nível de estabilidade, a moto acaba por ser mais estável que a própria Teneré. A nível de centro de gravidade acho que acaba por estar um bocadito melhor aqui do que na T7. Realmente são coisas que temos de dizer. Logicamente isto carece sempre da vossa opinião, de testarem a moto e terem a vossa testão, mas não há hipótese, temos mais motor, mais altas, temos um bocadinho mais de tudo. Vibrações, não senti nada de vibrações, não senti abanicos nem coisas defeituosas, muito estável, a moto vai mesmo muito direita, como vocês podem ver, eu saio fora da moto, eu sento-me aqui atrás e ela mantém a sua trajetória por muito que eu abano, realmente está muito fixe, muito fixe. Por isso podemos dizer que está como o aço a nível de motor, mas nem ela dá um disparo que nem é bom. Vamos entrar aqui no nosso primeiro paralelo. Não esquecer, esta suspensão completamente ajustável da Caiado, de 40 e qualquer coisa. Tem um bocadito mais que a... Acho que o curso é mais ou menos o mesmo, o diâmetro acho que esta tem um bocadito mais. Eu gosto, ela porta-se muito bem aqui no paralelo, não sinto grandes tomos aqui nas costas. E lá está, isto vai ser uma moto que vocês vão conseguir fazer muita coisa com ela. Por exemplo, meter aqui umas malinhas, meter aqui o pendura, fazer uma viagem, não vos vai faltar nadinha, não vos vai faltar então potência, não vos vai faltar binário, não vos vai faltar nada disso. Poderá-vos faltar aqui um bocadito de conforto no banco. Acho que aqui o banco sinto um bocadito duro, mas isso já sabem, a Teneré também não é melhor. Cuidado que eu não estou a dizer que esta moto é melhor que a Teneré, calma, eu estou a dar aquilo que eu acho que poderá estar um bocadito à frente da Teneré. Logicamente, a nível de fiabilidade, a Teneré estará sempre à frente da COV porque nós não conhecemos, se esqueçam disso. Agora, logicamente, a diferença de preço são 1500 € apenas, não é muito, mas esta oferece-nos mais algumas coisinhas. E ela a curvar, vocês apontam
e ela mantém-se. Pois é, gosto muito, gosto. O que eu estava a dizer, esta o que é que nos traz? Traz-nos já a REC traseira, traz-nos já os crashbars, 2 modos de condução. O que é que traz mais? A nível do resto podemos também desligar, temos a vantagem de poder desligar o controle de tração permanentemente, quer dizer, sempre. O ABS não, o ABS vocês têm que acabar sempre por se desligarem na chave. Se desligarem aqui no kill switch, mantém-se as definições. Se for então desligar na chave, mantém as definições do controle de tração, não vai manter as do ABS, aí vocês vão ter que ir ao menu, entrar e por aí fora. Eu gostaria que eles tivessem simplificado isto mais um bocadito e tivessem feito do género da CF na MT, um botãozinho para carregar e desligar. Vantagem aqui, vocês podem desligar, ligar a ABS à frente, atrás e por aí fora o total. Por isso, realmente, tem aqui uns features que está muito parecido então à Teneré, que vocês na Teneré também conseguem fazer essas coisas todas. A única diferença aqui é os 2 modos de condução. Eu estou no modo Sport, o outro, não notam assim tanta diferença. Não esquecer que não é Wide by Wire, não é punho eletrónico, apesar de ter estes 2 modos, é feito na centralina, é feito na ICU e não feito então aqui pelo punho eletrónico, por isso não vamos ter cruise control, não vamos ter nada dessas coisas. Ela não traz aqui as proteções de mãos, nada, zero, e nisso a Teneré pelo menos traz umas de plástico, seja muito ou pouco traz alguma coisa, esta aqui não traz. Pronto, aqui o Rui meteu estas da Barkbuster e fica muito fixe. Agora eu quero que vocês vejam o disparo disto. Eu estou em quarta, só rodo o punho e ela sai que nem uma louca. O que é que eu acho? A caixa é um bocadinho dura, eu sinto a caixa um bocadito dura, poderá ser então também da moto ainda ser relativamente nova e então ainda está ali para acamar e se calhar depois da revisão ela irá ficar melhor, mas noto aqui a caixinha um bocadito dura e noto um bocadito de calor aqui no motor. Este motor não me parece completamente estranho. Isto parece-me um motor da KTM, sou-vos muito sincero. Vamos testar aqui a travagem da frente. Estes tascos são bons. Vamos ver aqui atrás. Exatamente, não. São tascos, mas aguentam. Esta moto, ela tem um torque, vocês não estão a ver. Ela sai das mãos que nem é bom. E posso-vos garantir, se vocês desligarem o controle de tração, ela vai andar de roda no ar. E este pezinho vem fazer aqui toda a diferença. O centro de gravidade desta moto é muito bom. Agora, logicamente, isto aqui não é tudo bom. O que é que eu estou a notar? Estou a notar aqui bastante on-off. Temos muito on-off aqui a nível de punho. Muito brusca nas acelerações, mesmo quando vocês tiram o punho, ela é muito brusca. Tem aqui um on-off assim um bocadito. Vocês viram ela a cortar logo, senão já estava aí empinada e de roda no ar. Por isso, como eu estava a dizer, um on-off aqui um bocadito brusco, que eu noto. Eu não sei o que é que se anda a passar com estes linglongs, que eles anda tudo assim. Estão a ver, 2 pés aqui no chão, tranquilo. Vocês não sentem o peso da moto. Vamos abrir aqui um bocadito a viseira. Vocês não sentem o peso da moto, isto é muito fixe. É muito fixe e em relação à Teneré, sim, o centro de gravidade da Teneré é um bocadito pior. Eu acho que aqui, o que é que vocês ganham? Ganham aqui sensivelmente 1500 euros de diferença, foi aquilo que eu falei. O painel aqui é fixe, mas embora eu acho que poderia ser melhor estas cores são um bocadito mais desbotadas, vê-se bem, está tranquilo, vê-se perfeitamente, mas por exemplo, gosto muito mais do da Teneré. O da Teneré tem um feeling muito mais premium do que este. Aqui as letras, isto parece que tenho que usar óculos, são super grandes, mas pronto, não compromete, funciona, mas por exemplo, eu acho que o painel da Teneré é muito mais premium. E de stock, vocês na Teneré conseguem um bocadito mais de deflexão ao vento. O calor no motor sente-se bastante, anda assim parado e estando assim
não se abafa, se nota-se. Vamos fechar aqui a viseira novamente. Sabem que este motor parece-me tipo o motor da 790, da KTM da 790, eu não faço a mínima, mas se vocês souberem alguma coisa mais que eu não saiba, deixem aí na descrição para eu tentar perceber. Pá, mas não esqueçam, ela troca que nem é bom. Muito fixe, muito fixe. Vamos entrar aqui no paralelo. Absorve muito bem esta suspensão, também não esperaria outra coisa. Lá está, aqui a diferença, para quem me conhece e segue, muito fixe aqui a suspensão, estão a ver aqui, neste lugarejo que estes paralelos são todos terminaditos, está mesmo muito fixe. Lá está, temos vários tipos de suspensão, por exemplo, a caiaba da CF, da 4,5 MT, é uma caiaba de entrada com ajuste total, certo? Esta já não é uma suspensão, caiaba de entrada, já é mais um bocadito. E isto aqui, estamos a dizer, ou poderei-vos dizer que esta suspensão parece-me bem melhor que a da T7 Stock, não a World Ride, nem a Rally, nem por aí fora, que já tem uma suspensão melhor, mas da Stock eu acho que acaba por ser melhor, sim. Agora, contudo, temos aqui, lá está, ela é muito brusca nos cortes e aqui no mapa é muito brusca, é tudo ou nada, muito, e depois no seu corte é demasiada bruta, e nós notamos. Estão a ver, ela aqui fez o corte por eu estar a fazer um wheelie, mas a seguir deu aqui um talinho, um engasgo, pá. Portinhas aqui USB, quantas é que temos? Temos duas portas USB, acho eu, sim, acho que é duas portas, um USB-C e USB normal, mas também está fixe, está muito fixe. Ora bem, agora o que é que nós temos que dar? Vamos ter que dar com isto no fora de estrada, não é? Por isso falta-nos fazer então esse teste e depois dar-nos os nossos pensamentos finais da máquina. Mas posso-vos dizer que, sem comparar e sem estarmos a medir pilas com outras motas, gostei bastante da moto, a moto está muito fixe. Vocês vão andar em estrada tranquilos, pendura, malas e afins, vão andar melhor que a T7. Vão andar, pá, tem que ser. O que é que temos mais melhor que a T7? O centro de gravidade, opá, o preço e alguns extras. Tudo depois vai depender de vocês e da vossa escolha. E o peso também é importante, não é? Temos que ver aqui o peso, que também é importante. O que é que vamos fazer agora? Então vamos arrancar para Valongo, vamos arrancar para o fora de estrada e já falámos, fazemos um testezinho off-road e damos os nossos pensamentos finais. Vamos lá, até já. Pois é, já estamos então em fora de estrada. Lá está, a coisa que eu noto é o on-off. Acho que aqui o on-off está muito acentuado e a gente nota. Mas de resto, a nível de performance e essas coisas, tranquilo, estou na boa. Sempre engraçado que as câmaras nunca mostram realmente aquilo que o terreno está. Opa, mas a moto é mesmo levezinha, e a suspensão está a trabalhar fixe. Pá, logicamente que eu já fiz isto com uma T7 normal, pá, e são 20 kg de diferença de peso, não é? Anda pedraria, vambora! Ah, Rui, desculpa lá, mas é para isto que ela sério. Sem dúvida que bem capaz, muito fácil de controlar, suspensão a trabalhar bem. Não passa tudo. Mais pedreira aqui. Precisa se desviar muito, é.
a dar o gás e botar que ela vai. Pois é, malta, então pensamentos finais aqui com a Cove 800X. Pá, gosto destes patins, tenho-me já a dizer, são larguinhos, na boa, pá, a suspensão trabalha mesmo bem, a suspensão mesmo fina, não fiz nada, não regulei nada e provavelmente não o faria, está mesmo fixe, por isso não sinto. A única coisa, para mim, será então este on-off um bocadinho mais acentuado. Pá, tenho pena que ela não tenha aqui um vidro regulável e uma barra de acessórios, acho que também seria uma mais-valia, e também vir de origem com os protetores de mãos também era fixe, visto o conceito. De resto, se eu vos vou dizer que ela é melhor que a Tenere, se calhar tem pontos que sim. Peso é melhor que a Tenere, motor e força é melhor que a Tenere, centro de gravidade é melhor que a Tenere, todo o resto vai do gosto pessoal. Logicamente, para fazermos uma comparativa dessas e chegarmos ao ponto de dizermos se uma moto é melhor ou outra, eu teria que neste momento estar aqui novamente com a Tenere. Mas por exemplo, eu estive na moto Leonardo e ele tem uma Tenere, teve uma Tenere normal muito tempo e ele foi dar aqui uma volta com a Cove e ele então disse logo, esta moto tem um disparo, e realmente tem sim senhor, esta moto dispara, que nem é bom. Este motor oferece muito mais do que o motor da Tenere. O peso, conta, são 20 kg, se vocês têm a intenção de andar a gravilhar, era por ali, se vocês têm intenções de andar a gravilhar, então penso que uma boa aposta, porque o peso, o centro de gravidade e afins vai-vos ajudar nisso tudo. A questão aqui é, por exemplo, eu com a minha World Rally, se eu trocava, provavelmente não trocava, mas se tivesse uma Tenere normal, se calhar poderia pensar nisso, poderia pensar muito nisso. Então, se tivesse com ideias de viajar, fazer grandes viagens, ter pendura e por aí fora, logicamente vocês aqui na Cove vão conseguir estar muito mais à vontade, vão ter muito mais força, muito mais tudo, não é? De resto, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que gostei muito da moto. Qualquer coisa vocês passem na oficina de São José, falem com o Rui ou com o Humberto, peçam para testar a moto, porque aí a vossa decisão é que vai valer no final, não é? Eu apenas digo que sim, trocava se tivesse uma Tenere normal, fazia a troca de moto. Com a World Ride, não, a World Ride deixe-me estar com a minha, mas posso-vos dizer que esta aqui servia-me perfeitamente para vir fazer de segunda moto. Segunda moto podia perfeitamente adaptá-la àquilo que eu faço, por exemplo, com a CF, sem sombra de dúvida. É tranquilo. Forcinha não falta. Por isso, malta, já sabem, qualquer coisa, oficina de São José, falem com o Humberto, falem com o Rui, digam que vão da minha parte. Um grande abraço e até um próximo vídeo.